Olá, meus irmãos da Casa da Acolhida. É com muita alegria que a gente faz os estudos aí. É considerada a nossa casa também, né? Pelos amigos que a gente conquistou aí. E é uma grande alegria estarmos com vocês nesse dia. Vamos fazer nossa prece inicial para trazermos o nosso tema da nossa reunião de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai e Criador. Pedimos que o reino de amor do nosso Pai que está nos céus reine definitivamente dentro de nós e que esse reino possa curar as nossas feridas e nossas cicatrizes e nos ajudar a trabalharmos todas aquelas coisas que têm nos impedido de voltar à casa do Pai. Pedimos a proteção dos nossos amigos espirituais, para que esse tema que a gente preparou possa encontrar guarida nas mentes e nos corações. Que assim seja. Bom, pessoal, o tema que nós preparamos hoje é higiene do coração. Nós vamos projetar aqui agora. Bom, meus amigos, nós vamos trazer esse tema, higiene do coração. É um tema que eu gosto muito, né? Aliás, todos os temas do Evangelho. Porque a partir do momento que a gente descobriu que o Evangelho só faz o seu real sentido quando entendido na nossa intimidade. Ele não pode, não deve ser compreendido apenas na palavra, mas no sentimento íntimo de cada um de nós. E em nós não há algo mais íntimo do que o nosso coração. Nós falamos sempre que é uma interpretação, não quer dizer que a gente tenha que a última palavra em torno do tema, longe disso, mas nós vamos trazer aqui conforme o nosso entendimento. Tá certo? Certamente, quem for ler o Evangelho, for assistir outros estudos, cada pessoa vai fazer um estudo conforme a sua linha de pensamento. A gente sempre procura trabalhar na linha do autoconhecimento. O conhece-se a ti mesmo, da doutrina espírita, relembrando aquilo que foi propalado por Sócrates 300 anos antes de Cristo. A higiene do coração é o nome que a gente deu, mas é um processo de limpeza íntima mesmo, a limpeza do nosso coração lá. Nós vamos pegar para ilustrar 2 trechos de Mateus, Mateus 5, versículo 8, e Mateus 15, de 1 a 11. Vamos lá. Em Mateus 5, 8, está registrado o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E em Mateus 12, 34, está escrito: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas?
pois a boca fala do que está cheio o coração. Então, pegando o trecho do Evangelho, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu-lhe Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, mas vocês não afirmam que se alguém disser a sua mãe qualquer ajuda que vocês puderem receber de mim é uma oferta dedicada a Deus? Ele não é obrigatório honrar seu pai dessa forma. Vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em verdade, vocês não me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não contamina o homem, não torna o homem puro. Mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. É o que sai do coração, então, é que torna a pessoa impura, né? Esse trecho aqui é interessante. Eu acabei repetindo um trechinho aqui, mas não tem problema, porque os fariseus, eles sempre tinham uma ideia de fazer uma adoração externa, uma adoração pública. Eles, então, não obedeciam à lei pela lei, mas eles pegavam a lei e interpretavam do jeito que eles queriam, segundo a tradição deles, e pregavam. Quando eles falaram: mestre, os seus discípulos, eles comem sem lavar as mãos, eles estão atrapalhando, né? Derrogando uma lei tradicional, né? Do povo antigo. Aí Jesus falou: mas vocês não transgridem a lei? Porque Deus manda honrar pai e mãe e vocês não honram. Vocês dizem: ó, o que eu estou falando, fazendo para vocês, já é uma bênção, uma honra a Deus. Seria semelhante dizermos assim: quando a gente vai hospedar os pais em casa ou cuidar dos pais, estou falando materialmente dizendo, dá aos pais o cantinho lá no fundo do lote ou o quartinho mais escuro, falando: ué, o que eu estou dando a vocês já é um processo de honrar pai e mãe. Interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, que traz essa passagem também, os Espíritos são claros ao dizer que os filhos devem cuidar dos pais não pelo mandamento. Honrar pai e mãe quer dizer
não só dar aos pais aquilo que é necessário, mas aquilo que é até supérfluo. Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus falou, poxa, só porque os meus discípulos não lavam as mãos, eles estão desrespeitando a lei? E vocês fazendo isso com seus pais, vocês estão cumprindo a lei? Vocês são hipócritas. E falou para o pessoal que ouvia, os fariseus da época, ó, façam o que eles estão fazendo, mas não façam o que eles fazem. E, gente, isso não quer dizer que os pais da gente sejam perfeitos, não. Estão em processo evolutivo como a gente. E vão errar muito. Às vezes, de modo intencional, como a gente já pôde ver também no Evangelho com o Espiritismo. A ingratidão dos filhos em relação aos pais é um capítulo muito interessante, porque tem uma série de provas pelas quais a gente precisa passar. Às vezes, é libertador afastar dos pais para o processo de crescimento. A própria natureza já faz isso. A pessoa é criança, depois recebe a base da vida e depois precisa seguir adiante. Às vezes mudar de estado, às vezes mudar de país, às vezes mudar para muito distante mesmo, um país muito distante ou um país perto, um país distante. Mas tudo isso precisa ser entendido no âmbito do coração. Podem estar distantes por N questões, mas o honrar pai e mãe vai permanecer na memória afetiva do nosso coração sagrado. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. E isso é que contamina o homem. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora, mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Está escrito em Mateus 15, versículo 11, 17 e 19. Os puros de coração verão a Deus. A palavra puro, em sua origem grega, quer dizer simplesmente limpo. Limpo em todos os sentidos. Refere-se à roupa suja, que após ser lavada torna-se limpa. Refere-se também ao trigo depurado após ter tirado a palha e estar limpo. E em sentido mais figurado, refere-se também a um exército que limpa de suas fileiras soldados descontentes, fracos, covardes, formando um pelotão de elite e lutadores de primeira categoria. Eles fazem literalmente uma limpeza no pelotão, tirando aqueles soldados fracos, descontentes, né, rebeldes, deixando apenas um pelotão de elite. Então, esse é o significado de puro, né? É um processo de limpeza mesmo, de estar limpo. Coração. Na Bíblia, a palavra coração designa a sede de toda a vida íntima do homem. Seu pensamento, sua memória, seus sentimentos, suas decisões, é o cerne da pessoa.
hoje nós já estamos compreendendo a importância do coração. Quando Jesus disse, eu cumpro a ordem do meu coração, ele não disse necessariamente que ele cumpria a ordem do seu cérebro ou de sua razão, mas ele cumpria a ordem do seu coração sagrado. Aquela visão magnífica que a Igreja Católica tem do Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, significa um processo de imenso amor que é derramado na Terra por esses dois luminares para clarear as mentes e os corações de cada um de nós. E nós sabemos hoje também que cada um de nós tem o chamado coração sagrado. O coração sagrado, ele se situa na nossa região torácica, que é comandado pelo chakra, o coronário, né, o coração, literalmente, cuja glândula é a glândula timo. Atrás dessa glândula timo é que reside o nosso coração sagrado. E é no nosso coração sagrado que se encontra todas as partículas divinas em nós, que são chamadas também de partículas adamantinas da criação. Quando Deus cria cada um de nós, ele coloca a essência do processo de cocriação dentro de cada um de nós. Por isso que cada um de nós cria, não na mente, mas no coração sagrado, os bons ou os maus pensamentos. Daí a ideia, quando eu pensei na ideia de pureza do coração, se o nosso coração ele tem esse papel fantástico do processo de cocriação dentro da criação divina, nós precisamos limpá-lo, adorná-lo, deixá-lo perfeito, para que somente coisas boas saiam dele. É semelhante à ideia do Natal. É como se o nosso coração sagrado fosse a gruta e Jesus viesse nascer nele. Quando Jesus nasce dentro do nosso coração, todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vontades são trabalhadas pelo processo de cocriação dentro da criação divina. Se a gente está com o coração sujo, então nós vamos produzir todos aqueles vícios que Jesus relatou e que nós vamos falar adiante ainda. Não se trata aqui, quando a Bíblia fala de coração, que vão ver a Deus, os limpos de coração verão a Deus, não se trata de uma perfeição moral, mas de uma retidão pessoal a qual os evangelhos se referem como simplicidade. Lógico, o aspecto da humildade e da simplicidade promovem a limpeza no nosso coração. Por quê? Se fosse uma pureza moral, ou seja, apenas de costume, de mores, de costume, de hábito, não adianta nada. Não é essa moral, esse costume, essa tradição que a gente trabalha na filosofia, mas é algo completamente íntimo. É a nossa purificação íntima do nosso coração sagrado. É essa simplicidade, é essa humildade que se refere a Jesus ao dizer: os puros de coração verão a Deus. Trata-se da felicitação dirigida àqueles que são sinceros com Deus e com os homens. Sinceridade é uma palavra também interessante. Lá no Império Romano, a época do Cristo,
de onde vem a palavra sincera, eles produziam uma parafina totalmente transparente, uma parafina extremamente limpa. Não é que nem a vela que a gente vê hoje, por exemplo. Ela era tão limpa, tão pura, que quando eles faziam qualquer peça com essa parafina, ela parecia transparente. Quando então as pessoas iam visitar aquela peça, aquela obra, e alguém dizia que ela era feita de cera, aí o pessoal dizia, é sem cera. Daí vem a palavra sincera. Quer dizer, quando a pessoa é transparente, quando a pessoa é translúcida, quando seus atos podem ser vistos claramente por Deus e por todos os homens. Então, a expressão sincera tem esse significativo, significa exatamente esse processo de transparência da alma. Trata-se da pureza interior, distinta da pureza somente externa e ritualística. Ver a Deus. Não se deve entender a condição de ver a Deus como a perfeição sem pecado, porque desse jeito, né, somente Jesus Cristo seria digno de ver a Deus. Mas a pureza de coração, que significa essa simplicidade, esse processo cristalino, essa sinceridade diante de Deus, e isso que vai fazer com que a gente tome a firme decisão de cumprir a vontade divina. Podemos vê-lo, esse processo puro, a partir do momento em que ele se torna uma experiência real em nossa vida. Essa pureza nossa vai encontrar Deus. E nós vamos ver Deus por meio dessa pureza quando tivermos uma experiência real com Deus. Os evangélicos usam muito isso, né? Uma experiência religiosa, uma coisa assim, a experiência com o Espírito Santo, é da forma deles. Mas é um encontro que a gente precisa fazer do nosso eu essência, com o eu essência da nossa individualidade. O nosso eu personalístico encontrando o nosso eu profundo, individual. A partir disso, desse processo de transcendência, é que Deus vai revelar na vida da gente. Isso, por enquanto nós estivermos vivendo na dificuldade, na experiência da terceira dimensão, na experiência da dualidade, isso é mais difícil. Nós vamos então caminhar para um processo de retidão. Nós estamos aqui em experiência, trabalhando na dualidade, na diversidade, rumando para a unidade com o Pai maior. O que macula o homem, o que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto, do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Então, Jesus enumera todas as coisas que saem de um coração imundo, de um coração maculado. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Gente, cabe uma ressalva, não quer dizer que a gente possa sair por aí comendo tudo que vê. Não, não é isso que Jesus está querendo dizer.
Enquanto as pessoas entendiam que Jesus falava do aspecto hominal, material, mundo das formas, Jesus falava da purificação ou não do espírito. Porque o homem, de uma certa forma, o homem matéria, um dia vai ter que sair dessa forma, vai ter que desencarnar. Lógico, a gente precisa ter todo cuidado com o nosso corpo, porque ele é o templo do nosso coração sagrado, e o nosso coração sagrado é o templo da nossa essência. Como diz Paulo de Tarso, ninguém deve prostituir a morada do Espírito. Não sabeis? Sois o templo onde habita Deus. Paulo de Tarso. Então, a gente recebe essa nossa forma, essa nossa matéria, para que o Espírito possa estagiar nele e melhorar. Ele é uma morada, ele é uma pousada, um pouso do Espírito, que pode durar 60, 70, 100 anos, 30, dependendo, né, do que foi planejado para cada um e por cada um. Então, o que macula o homem? O assassínio, logicamente, não é só matar o corpo. Quando a Bíblia diz não matarás, lá no Velho Testamento, né, no Decálogo, não significa não matar apenas o corpo, mas matar a vontade, matar a expectativa, matar a esperança. Tudo isso a gente acaba fazendo. Matar o corpo é punido pela própria legislação nossa, quando se comete esse crime. Mas nenhum de nós é punido pela lei material por matar as próprias esperanças, por matar as próprias expectativas, isto é, por negar a própria prosperidade espiritual. É nesse sentido que o assassinato acontece. É um processo de autodestruição. Adultério. Não só o carnal, claro que não. O adultério carnal já tem suas implicações na matéria mesmo, né? Que a gente já e que muitas vezes leva ao próprio assassinato, a suicídio, a uma série de questões, né? Então já tem a punição nele mesmo. A lei hoje nem pune mais o processo de adultério, né? Mas o adultério que Jesus disse é exatamente o processo da contaminação da alma. A gente vê isso de modo simbólico quando a igreja primitiva de Jesus é trabalhada como noiva pura, cristalina, imaculada, virgem. Isto é, ela é virginal nos conceitos do Cristo. E depois, essa igreja que nasceu pura se contaminou, adulterou, aliando-se ao Estado e passando de perseguida para perseguidora na era medieval. É esse tipo de adultério. Ao invés de ser a virgem pura e imaculada igreja, ela tornou-se a prostituta ornada de ouro e escarlate, que são exatamente as cores do Império Romano, né? O dourado e o vermelho. Então, essa é a prostituta, é aquela que adulterou. Fornicação, prostituir, idolatrar. A gente não pode de jeito nenhum. Essa idolatria não é fazer imagem, fazer foto. Não, que às vezes as igrejas protestantes, né, às vezes acham que é isso, né, que faz imagem de Jesus, que faz imagem de
de santos, e eles abominam isso, achando que isso é um grande pecado. O pecado, gente, é idolatrar qualquer coisa que não seja o seu eu profundo. Quando eu crio ídolos, quando eu crio bezerros de ouro, quando eu deixo que qualquer pessoa assuma a responsabilidade da minha vida, isso é prostituir a minha casa mental. Isso é idolatria para comigo mesmo. Eu posso fazer a imagem que eu quiser. Eu não preciso disso também, não. Maria e Jesus querem ser idolatrados por meio de imagem? Claro que não. Eles não precisam disso. O mais importante na nossa vida é nós sermos totalmente fiéis ao nosso eu profundo, que está dentro do nosso coração sagrado, com todas as partículas adamantinas do processo de criação. Latrocínio, roubar e matar. Isso é bem parecido com matar, né? Roubar também cai no mesmo esquema. Quando eu roubo das outras pessoas, não só os bens materiais, mas quando eu subtraio dele a expectativa de vida, quando, por exemplo, as pessoas que têm, os governantes, por exemplo, que têm o poder de fazer uma sociedade equânime e justa, mas usam o poder para roubar as, as benesses que o povo merece e precisa. Isso é um crime pesadíssimo. Quando se rouba os mais pobres, os mais carentes, todas essas questões de roubar e matar, porque o roubar é igualzinho, o roubar e matar são parecidos, porque quando alguém mata alguém, vamos falar fisicamente, está roubando dele a possibilidade de um trabalho na própria existência, que talvez demorasse mais 20 anos e teve uma morte prematura nesse quesito, né? Falso testemunho é falsear a verdade. Jesus é muito, parece uma bobagem, né? A gente fala isso assim, mas Jesus fala assim: se alguém tomar da minha palavra, estou falando com minhas palavras parecido com o versículo, não sei onde está o versículo na Bíblia, mas se alguém tomar da minha palavra e enganar um só desses pequeninos, melhor seria que lançasse ao seu pescoço, que amarrasse ao seu pescoço uma pedra de mó, uma pedra de moinho, e lançasse no fundo do oceano. Se alguém usar da palavra, como dizem muitos, ou das ideias do Cristo, para pregar o medo, para distorcer a verdade, para distorcer a esperança, vai ser punido severamente. Porque Jesus é consolo, Jesus é amor, Jesus é amizade. Então, se alguém prega o medo, a desesperança, isso é contrário ao que Jesus pregou, à boa nova, ao Evangelho do Cristo. Blasfêmia, insultar o que é sagrado, isso aí é perfeito. Essa blasfêmia aí era usada muito na época do que os religiosos, porque quando alguém fala mal de uma determinada religião, eles acham que é blasfêmia. A própria Igreja Católica usou disso aí, quando os cientistas começaram a investigar, né, a dizer que a Terra era redonda, que a Terra que girava em torno do Sol. Isso era uma blasfêmia porque a Igreja não acreditava nisso. Mas essa blasfêmia que nós estamos trazendo aqui é muito mais profunda, que é insultar o templo sagrado que é o nosso coração. Aceitar verdades, condições ou vícios
que vão sujar o nosso coração. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus mesmo, tem a destruição do templo, a profanação do templo, que é trazido por Jesus, significa exatamente quando... Exatamente não, é uma interpretação muito boa, mas significa quando o Tito Flávio Vespasiano invadiu Jerusalém e colocou nos átrios do Templo de Salomão o estandarte romano. Enquanto o templo pregava o Deus único, eles colocaram o estandarte dos deuses romanos. Seria um processo de vilipêndio, de desrespeito, de blasfêmia do templo. Se nós trouxermos isso para dentro do nosso coração sagrado, tudo que nós fazemos, todos os estandartes ilusórios de idolatria que nós colocamos em nós, significa blasfêmia. Maledicência, difamar, falar mal. A carta de Tiago Menor, ela fala que a língua ela é um dos menores órgãos do corpo. No entanto, ela pode ser aquela que mais peca. Como tudo na vida em dualidade, a língua que proclama, que fala o bem, salva a própria pessoa e salva a si mesma e as outras pessoas. No entanto, as pessoas que falam mal, que faz maledicência usando a própria língua, ela vai ser penalizada. A ponto de Jesus dizer assim: se você falar do seu irmão raca ou idiota, você vai ser penalizado com fogo do inferno. Olha que a coisa é mais ou menos séria assim, né? Porque raca significa um ser ignóbil, desprezível, que é a pessoa que não vale nada. Fala mal da pessoa para todo mundo. Esse processo de maledicência, Jesus condena, porque, gente, é claro, Deus é pai de todo mundo. Quem dá o direito de alguém falar mal da outra pessoa porque, de repente, não pensa, não age do jeito que ele está pensando? Então, temos que ter muito cuidado com isso, né? E o Tiago ainda diz que a língua nossa ela é pequena, mas assim como também no animal. Eles usam a língua, basta colocar um freio na boca do animal que o cavaleiro, vamos chamar assim, ele coordena com perfeição, comanda perfeitamente todo o animal apenas com o freio na língua. Se nós, então, frearmos a nossa língua, tudo em nós terá controle. Isso é a carta de Tiago que fala. A outra coisa interessante, vou voltar aqui só para a gente ver, é de lá de dentro que vêm os maus pensamentos. Jesus diz, né? Como eu não vou achar aqui, ó. Mas de lá, isso aqui é interessante a gente falar. É do coração que vem também os maus pensamentos. Isso é muito interessante, porque Jesus, certa vez, falou o seguinte com os fariseus também de novo, em outra passagem, né? Por que vocês pensam mal em seu coração? Olha que legal. Jesus estava à frente cientificamente, porque, em tese, o coração não pensa, né? Quem pensa é o cérebro. Acontece que agora a ciência já comprovou que o coração é repleto de neurônios. Pesquisa recente agora da ciência. Então, não tem neurônios somente no cérebro. Como é que Jesus, então, já sabia disso há 2000 anos? Ele disse: por que pensais mal em seu coração?
Ou por que arrazoais mal em seu coração? É bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, no coração é que as emoções são trabalhadas. Embora o cérebro racionalize as coisas, é muito mais fácil, como a gente já aprendeu, a gente erra muito mais por emoção, ódio, rancor, egoísmo, vaidade, tudo isso é emoção, do que pela razão. A gente peca, aspas, erra muito menos pela razão e muito mais pela emoção. Então, por que a gente pensa mal no nosso coração? Isto é, por que a gente deixa as nossas emoções desequilibradas falarem mais alto? Bom, fazendo a pureza em nós, já que nós falamos disso tudo, né? Fazendo a pureza em nós, de que forma nós podemos começar esse asseio? É preciso que nos conheçamos primeiramente. Quando a doutrina fala da reforma íntima, aquela coisa toda, são os estudos que agora a gente tem empreendido esforço para trabalhar o autoconhecimento nas casas espíritas, primeiro para nós mesmos. E segundo, se puder ajudar as outras pessoas, a gente tem feito isso. Buscar se compreender para se transformar e assim se renovar, né? Porque a gente não tem como você fazer uma grande reforma na sua casa se você não conhecer a curação. Então, lá do grego, essa expressão vem lá do grego e também ela foi é, reexplicada ou foi tomada no livro dos Espíritos, quando o Kardec perguntou a respeito da nossa processo evolutivo, a resposta dos Espíritos, um sábio da humanidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, né? Reportando ao Sócrates. Nesse aqui está escrito em grego, nosce-te ipsum, é o conhece a ti mesmo. Saber quem somos e os deveres que nos cumpre desempenhar, interrogar cotidianamente a nossa consciência, exercitar um culto estritamente interno. É esse o início dessa tarefa grandiosa para a qual fomos chamados à Terra. Nós estamos aqui para nos conhecer, nos amar e nos transformar. Nós estamos aqui para isso. A limpeza do coração substitui o culto externo pelo interno. As genuflexões, os ajoelhamentos, as adorações pagãs, as preces mastigadas, automáticas, nenhum efeito tem diante de Deus. O próprio Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do Pai. Ainda fazendo a limpeza em nós, limpar o coração é renunciar ao orgulho e egoísmo em todas as suas nuances. É pensar, estudar, compreender, é crer que você é um amado filho de Deus e irmão de Jesus, que veio aqui para nos lembrar da vibrante e eterna lei do amor. É ser bom, indulgente, caridoso, humilde, paciente, progressista e finalmente renunciar ao mal para abraçar o bem. Deixar a aparência pela realidade. Preferir o reino dos céus ao reino do mundo, pois só dentro do supremo reinado poderemos vir a Deus. Essa é a mensagem que eu queria trazer para a nossa reflexão hoje. Então, para interrompermos esse nosso estudo, essa nossa reflexão, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecê-lo por todas as bênçãos que nos têm chegado. Agradecê-lo por essa experiência, em especial por todos esses momentos de transição que estamos passando. Nós sabemos que depois, quando passarmos por essa grande tempestade,
certamente brilhará para nós o sol da regeneração e da graça. Agradecemos aos nossos mentores espirituais no trabalho de inspiração, de intuição, a todos os trabalhadores da Casa da Acolhida, os amigos espirituais e os irmãos encarnados que trabalham incansavelmente para levar esse consolo a todos aqueles que procuram a casa. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo e que Deus, nosso Pai Criador, nos ampare hoje e sempre. Que assim seja.